Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Quem fala é o obreiro Tiago Salles, da Igreja do Gama, Distrito Federal. E vou iniciar com vocês o estudo da Epístola aos Hebreus. Não se sabe com certeza quem a escreveu. Ninguém da igreja primitiva poderia afirmar com segurança que o soubesse, embora a igreja em Alexandria acreditasse firmemente ser um escrito do apóstolo Paulo. Sua estrutura é única entre as epístolas do Novo Testamento. É uma carta ou um sermão? Tem conclusão de uma carta, mas não a saudação típica de uma missiva. Não menciona o autor nem os prováveis destinatários. Ainda assim, contém saudações pessoais. Assume que os leitores soubessem quem lhes estava escrevendo e menciona pessoas conhecidas em comum, como Timóteo, conforme Hebreus, capítulo 13, versículo 23. Essa mistura de elementos tem causado muitos debates sobre o que Hebreus realmente é, sem nenhuma conclusão sólida. O próprio autor o chama de palavra de exortação, em Hebreus 13, 22. De todo modo, a Epístola aos Hebreus tem sido considerada uma das partes mais respeitáveis de toda a Bíblia, um texto que ganhou seu lugar no Novo Testamento pelo seu mérito e seu riquíssimo conteúdo. Seu apelo se baseia na superioridade e suficiência de Cristo, a verdadeira espiritualidade alcançada pelo acesso a Deus. E essa espiritualidade somente pode ser encontrada mediante o Filho de Deus. Seu sacrifício foi suficiente para tirar todos os nossos pecados. Ele é tudo de que precisamos para chegarmos a Deus. Eu suponho que talvez por causa da grandiosidade e urgência das revelações que recebera, o autor passou imediatamente a registrá-las, dispensando toda e qualquer apresentação. Dito isto, passemos então à leitura do primeiro capítulo desta tão preciosa obra que o Espírito Santo nos trouxe. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto. Como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Como vocês puderam ver, o escritor de Hebreus inicia sua epístola apontando para a supremacia de Jesus Cristo, ressaltando sua natureza divina, sua superioridade com relação aos profetas e com relação aos anjos, pois eles o adoram. O Deus que falou em tempos antigos mediante os profetas, nesses últimos dias tem falado pelo Filho. A ênfase aqui se dá no caráter da revelação.
É uma revelação do Filho, nem tanto sobre o que ele disse, mas sobre quem ele é e o que fez. No versículo 2, vemos que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pois é o próprio eterno Filho de Deus. Vale aqui citar a profecia de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Também vale citar a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A herança de Cristo é o domínio universal. Há de reinar sobre todos e tudo, conforme também aponta Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Vemos ainda no versículo 2 que Jesus fez também o mundo, em total sintonia com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, no qual diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe-se, irmãos, que a declaração de que Jesus é o Filho de Deus sempre foi alvo de perseguição desde o início do seu ministério na terra, perdurando até os dias de hoje. Em João capítulo 5, versículo 17, quando Jesus mencionara abertamente "Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho", após ter curado um aleijado em um sábado, os líderes judeus entenderam as implicações do que Jesus estava dizendo. Por isso mesmo, ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, conforme o versículo 18. Ou seja, os judeus entendiam muito bem que a filiação que Jesus arrogava para si significava que ele possuía a mesma natureza do Pai, portanto sendo igualmente Deus. Na época dos pais da igreja, segundo relata Orígenes e Eusébio de Cesareia, existiam os ebionitas, os quais rejeitavam completamente a divindade de Cristo, colocando-o no mesmo nível dos demais profetas do Antigo Testamento. Para eles, Cristo nada mais era do que o novo Moisés. Negavam sua pré-existência, sua encarnação e seu nascimento virginal. No conceito ebionita, embora Jesus fosse o Messias, era puramente humano. Somente no batismo Jesus foi ungido como Messias, ou seja, adotado como Filho de Deus. O arianismo, surgindo logo depois, negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, que os igualasse, concebendo Cristo como um ser pré-existente e criado, embora a primeira e mais excelsa de todas as criaturas que encarnara em Jesus de Nazaré. Jesus então seria subordinado a Deus Pai, sendo ele, Jesus, não o próprio Deus em si e por si mesmo. Essa ideia, defendida até hoje por alguns grupos como as Testemunhas de Jeová, foi condenada como heresia no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., o qual nos trouxe um importante legado. Vale a pena citar a parte do seu credo que diz: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra. Daí a importância, irmãos, do versículo 3, quando o autor afirma que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser.
rechaçando toda e qualquer ideia de que Jesus é uma simples criatura ou um ser criado, mas sim essencialmente divino, a representação exata de Deus, porque é o próprio Deus. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O termo sustentando significa suportando ou carregando, em alusão ao movimento ou progresso em direção ao fim. O Filho não somente criou o universo, mediante sua palavra poderosa, mas também mantém e dirige seu curso. Ele é o governante do universo. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Filho de Deus não veio para nos ofuscar com seu resplendor, mas para a purificação dos nossos pecados. Assentou-se sugere o ato formal de assumir o ofício de sumo sacerdote, em contraste com o sacerdote levítico, que jamais poderia dar por terminado seu trabalho e então se assentar. Em Hebreus 10, 11 a 13 nós vemos isso. À direita da majestade nas alturas, indica sua relação de igualdade com o Pai, ressaltando mais uma vez sua natureza divina e sua supremacia. O autor continua no versículo 4, fazendo um contraste do Filho em relação aos anjos. O Filho é mais excelente do que os anjos e herdou um nome superior ao deles, ou seja, detém posição mais elevada, por estar assentado à direita de Deus Pai e devido à sua herança eterna. Essa diferenciação que o autor faz no plano celestial do Filho em relação aos anjos é tão importante que a partir do versículo 4 segue-se uma série de citações do Antigo Testamento para mostrar não só a sua superioridade, mas também a sua relação com o Deus Pai. Se não vejamos pontualmente cada uma delas. Versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Muitos deturpam o sentido da expressão eu hoje te gerei, isolando-a do seu contexto, no afã de provarem que Jesus é um ser criado, uma divindade inferior. O escritor, ao fazer a citação do Salmo capítulo 2, deseja demonstrar justamente ao contrário. A partir do seu contexto, é possível inferir que provavelmente a expressão hoje te gerei esteja se referindo ao dia em que Cristo assentou-se à direita do Pai, após consumado seu trabalho na terra como Messias. Eu lhe serei por pai e ele será meu filho. É uma citação de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, sendo uma profecia de Cristo como pessoa eterna, em quem a linhagem e o reinado davídico culminam. Versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. O trecho, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, é uma referência à volta de Cristo. Primogênito se refere à sua posição, significando aquele que está acima de todos os outros. Por isso, os anjos de Deus devem adorá-lo. Versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Aqui vemos claramente que o Filho é superior aos anjos, porque é o soberano que é adorado, enquanto os anjos são ministros, ou seja, servos de Deus. Não é à toa que o autor cita o Salmo 104, porque este salmo relaciona os anjos em uma longa lista da criação que Deus soberanamente controla. Versículos 8 e 9. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Veja aqui que o Filho é claramente identificado como Deus. E segundo o autor, quem faz essa declaração é o próprio Deus. Evidentemente, o Deus Pai. Veja também que o Filho tem um trono eterno, o que significa que possui um reino eterno. Logo mais adiante lemos o termo companheiros, que provém de uma palavra que quer dizer amigos próximos ou parceiros. O conceito de
os crentes como companheiros de Cristo é fundamental em Hebreus. O termo se refere àqueles que serão participantes com Cristo em seu reino. Versículos 10, 11 e 12. E também diz: No princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. O contexto do Salmo 102, de onde esses versos foram extraídos, indica claramente que o Senhor é aquele que haveria de vir para Israel e as nações. Salmo 102, versículos 12 a 16. O Salmo só pode estar se referindo, portanto, a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o único que veio em carne. O autor traz luz a essa revelação quando apresenta no conjunto das citações parte deste salmo. Versículo 13. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Cristo se assenta à destra de Deus até a vitória final sobre todos os seus inimigos, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 a 28. Vale a pena a leitura. Versículo 14. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Mais uma vez, o autor deixa claro que os anjos são meros servos, atuando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Salvação aqui não se refere à justificação, porque o verbo está no futuro, não no passado. Refere-se à condição dos crentes quando vierem herdar o reino e reinar com Cristo, como recompensa do seu serviço ao Filho. Amados irmãos, espero que tenham gostado deste estudo. Aguardo todos vocês no capítulo 2, onde veremos Cristo coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Fiquem com Deus e até lá.